Houve um seminário no final do ano passado, não sei se foi em novembro ou outubro, em Teresópolis, do Liberty Fund. O Hélio Beltrão estava presente, eu também, mas tinha mais um austríaco, não me lembro quem era agora, e todos os outros eram monetaristas de Chicago. Os caras não conseguiam entender essa definição de juros. Que eu acho que é a coisa mais simples, você definir juros dessa forma. A taxa de juros você pode dizer, é onde o presente e o futuro se encontram. As preferências, o presente pelo futuro se encontram em termos da determinação dessa taxa. E o Wicksell, aquele economista sueco, chamou essa taxa de juros determinada pelo mercado de taxa natural de juros. Seria uma taxa determinada exclusivamente pelas forças de mercado, sem Banco Central para atrapalhar. E o Hayek pegou elementos da teoria do Wicksell, como pegou também alguma coisa do Stuart Mill, e, claro, dos austríacos que precederam ele, para formular a sua teoria dos ciclos econômicos. Então, a taxa de juros é o quê? É o preço de mercado dos bens presentes em relação aos bens futuros. A taxa de juros não é a produtividade marginal do capital, como a gente aprende nos cursos de microeconomia. Então, toda essa atividade que o BOR desenvolve aqui no Brasil é praticamente sem propósito nenhum, porque não tem como medir isso de uma forma cartesiana. Né? No Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. Assim, a taxa de juros é o preço determinado em mercado no qual os ofertantes ou vendedores de bens presentes, os caras que estão o quê? Poupando, né? São precisamente os poupadores. Todos, que são todos aqueles relativamente mais dispostos a renunciar ao consumo imediato em troca da expectativa de obter um ganho maior no futuro. Já os compradores de bens presentes preferem consumir bens e serviços imediatos porque sua propensão à abstinência é menor. Se eu quisesse fazer um gráfico, eu faria um gráfico simplesmente assim, ó, taxa de juros, poupança, saving, né, investimento. Aqui você tem uma demanda de fundos para empréstimos e uma oferta de fundos para empréstimos. O gráfico sempre ajuda um pouco, embora a gente saiba que não existe isso no mundo real. A taxa de juros natural seria essa aqui, em que você teria investimento igual a poupança. Mas não vamos fazer gráfico, vamos respeitar o bom Baber. Afinal, tirar uma foto na frente da estátua dele, não posso desagradar o bom velhinho. Pulando para o slide seguinte, o mercado de bens presentes e bens futuros, no qual se determina a taxa de juros, é formado, aí vem uma coisa bem austríaca, por toda a estrutura de produção da economia. Porque você encontra gráficos desse tipo, por exemplo, na escola de Chicago. Mercados de loanable funds, fundos para empréstimos. Você encontra um monte desses gráficos lá. Mas os velhinhos lá de Viena diziam que nesse mercado em que se determina a taxa de juros, desse mercado faz parte toda a estrutura de capital, toda a estrutura de produção da economia, em que os poupadores ou capitalistas renunciam ao consumo imediato e oferecem bens presentes aos proprietários dos fatores originais de produção, trabalho e recursos naturais, e aos proprietários dos bens de capital, em troca de assegurar a posse de um valor que ele espera que vai ser maior de bens de consumo no futuro. Se nós eliminarmos os efeitos positivos dos ganhos ou os efeitos negativos das perdas da atividade empresarial, a diferença entre esses valores tende a coincidir com a taxa de juros. Eu digo tende porque esse mercado onde se forma a taxa de juros, sendo um mercado, também é um processo, né, que tende para o equilíbrio. Nesse caso, você poderia considerar a taxa de juros como um preço.
Quanto maior a poupança, isso significa quanto mais dispostos a renunciar ao consumo imediato forem os habitantes daquela economia, menor vai ser a taxa de juros. Tem muito, vamos pensar como as pessoas de mercado. Tem dinheiro demais sendo oferecido, o custo do dinheiro é menor. Isso não é o raciocínio austríaco, mas é o raciocínio do mercado. Maior disponibilidade de bens presentes para aumentar a duração e a complexidade dos estágios do processo produtivo, isso também vai acontecer. E quanto menor for a poupança, quer dizer, quanto menos dispostos os agentes forem no sentido de renunciar ao consumo imediato de bens presentes, eles vão exigir uma taxa de juros maior e a taxa de juros de mercado vai ser maior. Portanto, uma taxa de juros de mercado alta indica que a poupança é escassa em termos relativos. Em termos relativos quer dizer, comparando com o investimento. Mesmo que seja a tal taxa de equilíbrio. Tá? Qual é a taxa de equilíbrio? 3%? Não tem um valor certo. Pode ser 3, pode ser 18, pode ser 9, pode ser 2. Mas se a taxa de juros for alta, alta entre aspas, quer dizer que você tem pouca poupança em relação a investimentos. É um sinal de que os empreendedores não devem alargar os estágios de produção, porque isso ia provocar descoordenação na estrutura de capital. O Bombaver quase que construiu a teoria hayekiana dos ciclos econômicos. É engraçado nessas escolas de pensamento econômico, vem um cara, bota um tijolo, foi o Menger, depois vem outro, bota um tijolo em cima, daqui a pouco você tem toda uma construção. Por isso que quando me perguntam se eu sou hayekiano ou misesiano, eu digo, eu sou os dois. E mais, eu sou todos os austríacos. Porque cada um deu de uma ou de outra forma uma contribuição, até aqueles com quem eu não concordo num ponto ou em outro. A taxa de juros indica, então, para a atividade empresarial, quais os novos estágios produtivos ou projetos de investimentos que devem empreender e quais devem evitar, para manter coordenados os comportamentos de poupadores, consumidores e investidores, evitando que os diversos estágios produtivos sejam mais curtos ou mais longos do que devem ser. Quando a taxa de juros é baixa, é menor, isso significa que o valor presente dos investimentos de longo prazo vai ser maior. Você tem um projeto, sei lá, de 6 meses e um outro projeto de 15 anos. Quando a taxa de juros, em geral, cai, os dois projetos vão ser beneficiados. Mas qual que vai ser mais beneficiado? É claro que é o de 15 anos, comparativamente ao de 6 meses. Então, uma queda na taxa de juros induz a investimentos mais de longo prazo. Você vai ter um esticamento da base do triângulo de Hayek. Se esses novos investimentos vão ser viáveis ou não, vai depender basicamente de uma coisa só na teoria austríaca dos ciclos. Se essa taxa de juros baixa, como eu falei, ela é baixa porque tinha que ser baixa mesmo, ou seja, porque aumentou a oferta de poupança, a comunidade se tornou mais poupadora, ou se ela é baixa porque o Banco Central resolveu baixar lá na reunião do Copom ou do Fed, ou de qualquer outro banco, em qualquer canto do mundo. Então a taxa de juros é que vai mostrar, você vai investir no curto prazo ou vai investir no longo prazo? Vai ser sustentável esse investimento? O problema é que, como a gente vai ver amanhã, na primeira etapa do ciclo econômico, as coisas estão acontecendo tão bem, está todo mundo ganhando dinheiro, que é como se aparecesse um nevoeiro que impedisse os agentes econômicos a perceber a diferença entre o curto prazo e o longo prazo. E quando o longo prazo chegar, ninguém vai estar morto ainda. Vai estar vivo e tomando prejuízo. Como aconteceu com a bolha da internet, se não me engano, em 1999, por aí, 2000, por aí, depois no mercado das hipotecas, e como está acontecendo hoje no mundo inteiro. O longo prazo está aí.
E tem muita gente viva que participou daquele estágio inicial. Bom, é claro que isso tudo que a gente viu é muito importante para a gente entender o que eu acho que é o... Como é que eu vou dizer? O coroamento, não é bem a palavra. O fecho de ouro, que é a teoria austríaca dos ciclos econômicos. Eu digo fecho de ouro porque é usando a teoria dos ciclos econômicos que os austríacos hoje estão conseguindo ganhar um espaço maior por causa da crise. Infelizmente, é preciso acontecer uma crise de dimensões fantásticas para as pessoas se lembrarem. Tinha uns velhinhos lá em Viena que falavam isso. E tem uma meia dúzia de seguidores aí pelo mundo inteiro que continuam falando. Seria bom... Eu não posso dizer que seria bom, como ser humano, mas será que vai ser preciso, vou colocar de outra forma, será que vai ser preciso eles tomarem essas medidas todas que vêm tomando? Me refiro a essa ideia dos bancos centrais se reunirem e garantirem liquidez para todos os bancos. Será que vai ser necessário a coisa explodir de uma vez para as pessoas entenderem que o caminho para corrigir as coisas não é esse? Eu ia dizendo, seria bom que tudo explodisse para eles darem valor aos austríacos, mas nesse seria bom, quantas pessoas vão perder empregos? Mas, infelizmente, eu acho que as coisas vão ter que acontecer assim para eles começarem a dar atenção a um pensamento que, na minha avaliação, é o pensamento correto dentro da teoria econômica. Estão aplicando remédios keynesianos, monetaristas, novos keynesianos, pós-keynesianos, pós-monetaristas, pré-não sei o quê, e a economia não sai do lugar, não vai para frente. Os caras se reúnem, aí resolvem, bom, vamos fazer uma coisa tipo, é um núcleo para ver um futuro Banco Central Mundial. A primeira-ministra da Alemanha, né, semana passada, declarou que agora ela estava feliz porque estava sentindo que havia uma verdadeira união fiscal na Europa. Pergunta aos contribuintes alemães, contribuintes não, os pagadores de impostos alemães, se eles concordam com isso. E pergunta aos pagadores de impostos gregos, pergunta ao povo da Itália, que agora vai passar por um aperto, que o primeiro-ministro agora é um economista de uma linha mais ou menos monetarista, pelo menos ele percebeu que tem que cortar gastos. Como é que o povo reage a essas medidas? Ninguém gosta. Essa é a razão da impopularidade da escola austríaca. É uma das razões. Eu acho que talvez seja a principal. Quando perguntam para a gente, qual o remédio de vocês? Você falou, deixa o paciente se curar sozinho. E todo mundo vai querer ir logo. A preferência intertemporal qual é? É querer ficar bom depressa. Então o cara corre no médico e o médico dá o remédio. Só que o remédio não é o remédio certo. Poupança e investimento. Eu acho que eu vou parar um pouco antes das 8, faltam 10 minutos, porque vocês estão com problema hoje aí dos boletos, né? Então, deixa eu fazer um intervalo um pouco mais cedo.